É com grande satisfação que dou início ao painel 6 do primeiro Congresso Criminal do Ministério Público do Espírito Santo, com o tema Prova e Investigação Criminal. Iniciaremos com a explanação do Dr. André Guaste, juiz de Direito do Estado do Espírito Santo. Vou ler o currículo, hein, gente? Um pouquinho extenso. Dr. André é juiz de Direito do Estado do Espírito Santo desde maio de 2014, titular da Vara Privativa de Execuções Penais de Colatina, ex-juiz de Direito do Estado de Alagoas, ex-defensor público do Estado do Espírito Santo, ex-advogado, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV, especialista em Direito Público pela Faculdade de Direito de Vitória. Passo a palavra, doutor André. O senhor fique à vontade para nos brindar com seus ensinamentos. Alô? Alô? Queria agradecer inicialmente à doutora Carla pela apresentação. Meu boa tarde a todos. Com imenso prazer aqui que recebi o convite do Ministério Público para a gente conversar sobre um tema que é de extrema relevância, né, dentro do direito criminal, uma alteração recente no Código de Processo Penal, aí, perpetrada pelo pacote anticrime, que é o juiz de garantias. Eu vou pedir licença, doutora Carla, se eu puder falar de pé, porque eu tenho uma dificuldade de falar sentado. E eu mandei uma apresentaçãozinha, com certeza, porque o tema é um tema extenso. Se eu não me policiar, eu vou acabar extrapolando demasiadamente o tempo que me foi fornecido. Então, eu trouxe uma apresentação para me guiar. Queria cumprimentar também os membros da mesa, doutor Gustavo Sena, meu ilustre professor da universidade, é uma honra para mim. Cheguei ontem, quando eu vi a programação do Congresso, eu comentei com ele aqui quando eu cheguei, que responsabilidade que vocês me deram, né? Ontem a gente vê palestras do professor Douglas Fischer, do professor Américo BD, do professor Rogério, hoje a Letícia, mais cedo aqui o Sux. Ainda bem que eu não sou o último, viu, doutor Gustavo? Ainda bem que você vai falar por último para fechar. Mas, com certeza, aumentou a minha responsabilidade. Eu espero que eu consiga aí atingir as expectativas dos senhores e das senhoras. Vou pedir licença para ficar de pé, então. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu acho que daqui fica mais fácil para eu ver. Bom, como eu falei, juiz de garantias. Se a gente parar para esgotar o tema, a gente vai acabar ficando aqui extrapolando aqui o tempo que me foi concedido, que foi de 30 minutos inicialmente. Por isso eu foquei em algumas considerações gerais sobre o juiz de garantias e, em especial, pontos do julgamento do Supremo Tribunal Federal naquelas 4 ações diretas de inconstitucionalidade que tratou ali dos temas do pacote anticrime, em especial o juiz de garantias, e tentei, evidentemente que eu não conseguiria também trazer todas as discussões do Supremo Tribunal Federal nesta tarde, nesse tempo de fala, e eu tentei focar principalmente naqueles que têm relação com a atuação institucional do Ministério Público. Então, de uma maneira mais objetiva, nos pontos do julgamento do Supremo Tribunal Federal, que tratou de atribuições do Ministério Público, a exemplo do acordo de não persecução penal, a gente vai trazer aqui para discussão. Doutor Gustavo, doutores Gustavos, né? Rodrigo, desculpa, doutor. Fiquem à vontade. Aliás, deixo aberto para todos os presentes, se quiserem me interromper, se quiserem fazer alguma consideração durante a explanação. Eu sempre prefiro que uma palestra ou um seminário seja o mais dialogado possível. Então, eu franqueio a palavra a quem quiser fazer qualquer consideração aí, por gentileza. Bom, considerações gerais aí sobre o juiz de garantias. Foi previsto ali no pacote anticrime, né? Na verdade, o juiz de garantias ele está previsto lá no anteprojeto do Código de Processo Penal,
já existe essa previsão. Quando o pacote anticrime ele tramitou no Congresso Nacional, nós tínhamos ali praticamente 3 projetos de lei, né, em tramitação. Um projeto de lei que era do então ministro Sérgio Moro, um projeto de lei que era do Alexandre de Moraes, enquanto era ministro também da Justiça, e um terceiro projeto de lei que a gente classifica assim na doutrina como sendo aquele que foi dos próprios deputados, né, da própria Congresso Nacional. E o pacote anticrime ele nasce dessa miscelânea aí, desses 3 projetos de lei, e uma das previsões, um dos institutos ali previstos, né, para o pacote anticrime foi justamente o juiz de garantias. Qual que seria o principal ou os principais objetivos ali do juiz de garantias? Seria um controle maior da investigação criminal. Eu não estou conseguindo nem ler ali, mas então vou falar para vocês. Viu? É um controle maior da investigação criminal. Seria uma... Eu acho que o principal objetivo do juiz de garantia seria aumentar o espectro de proteção do indivíduo, do réu, né? Sobre uma concepção que eu quero trazer à tona para vocês, que eu, não, de certa forma, nem concordo, de que o juiz que participa da fase de investigação, ele não teria contato com as provas do processo. Então, a ideia do juiz de garantias é justamente separar aquele juiz que atuaria na fase de investigação com o juiz que atuaria na fase processual. Então, haveria ali uma divisão. O juiz ele se tornaria ali um supervisor das investigações? Absolutamente não. A ideia, inclusive na exposição de motivos do anteprojeto do Código de Processo Penal, deixa muito claro que a ideia não é criar um juizado, um juiz de inquéritos, como nós temos um modelo parecido na Espanha, né, que nós temos os juizados de instrução, que um juiz de fato preside as investigações. A ideia não seria essa. A ideia seria criar efetivamente um juiz que atuasse ali como um garantidor de direitos fundamentais. E aí vem a minha primeira crítica com relação ao juiz de garantias, que é o próprio nome iuris, o próprio nome do Instituto. Olha, juiz de garantias, não é todo juiz que é de garantias? Qual que é o papel do juiz no processo penal constitucional? Não é de ser garantidor de direitos fundamentais? Se ele é um garantidor de direitos fundamentais, é meio que chover no molhado chamá-lo de juiz de garantias. Então, a gente começa a fazer uma crítica sobre o Instituto com relação ao próprio nome. Uma segunda observação importante: não existe uma pesquisa empírica, concreta, que afirme categoricamente que aquele juiz que teve contato com a investigação, com as provas produzidas no inquérito policial, ou que deferiu alguma cautelar preparatória de uma ação penal, ele estaria contaminado para que, posteriormente, possa fazer aquele julgamento. Então, parte-se ali de uma presunção que me parece muito mais ideológica, com todo respeito, que me parece muito mais uma defesa ali de parcela da doutrina do processo penal brasileiro, como eu disse, por uma questão muito mais ideológica do que propriamente a partir de pesquisas empíricas. Não há... Vamos lá. Não tem como você falar sobre o juiz de garantias se não falarmos aí sobre o sistema acusatório, sobre o princípio acusatório. E aqui, quando eu falo que a defesa do juiz de garantias, ou a defesa dessa passividade do julgador no processo penal, ele é uma questão ideológica, eu brinco até que existe uma seita do princípio acusatório no Brasil, né? O princípio acusatório, hoje em dia, tem se tornado mais ou menos o que a dignidade da pessoa humana era lá nos anos 90, no início dos anos 2000. Era meio que um coringa, né? Quando você não tinha o que alegar no processo penal, você alegava que no processo, de uma maneira geral, né? Você alegava que violava a dignidade da pessoa humana. E hoje eu brinco que qualquer comportamento do magistrado hoje viola o sistema acusatório. Eu
conheço, né, a defesa, por exemplo, do professor Auri Lopes, do Alexandre, do Jacinto, no que diz respeito ao que se compreende como sistema acusatório, mas me filia a uma corrente que é uma corrente oposta, né? O professor Douglas Fischer, o professor Mauro Fonseca Andrade, que tem um livro excepcional sobre sistemas processuais, quando eles vão abordar, quando o professor Mauro aborda o sistema acusatório, ele faz um recorte histórico bem importante, bem interessante. Fala sobre o sistema acusatório clássico e o sistema acusatório contemporâneo. Então, a defesa dessa parcela da doutrina se aproxima muito mais ali ao que nós compreendemos como o sistema acusatório clássico, que, de fato, exigia uma passividade maior do julgador, diferentemente do que compreendemos como o sistema acusatório contemporâneo. Aqui eu trato uma diferença sobre o sistema adversarial, o adversarial system, né, do direito inglês e norte-americano, com o sistema acusatório. O sistema americano ou o sistema inglês, ele de fato delega para as partes uma maior autonomia dentro do processo penal. Mesmo nesse sistema, existem juristas, existem juízes, existe inclusive um estudo sério dos próprios magistrados desse sistema, em que eles questionam justamente essa passividade, né? essa impossibilidade de você intervir em certas situações no processo. Tem um artigo interessante que li há pouco tempo atrás, que tratava sobre os jurados no sistema americano. O título do artigo era "To ask or not to ask, that's the question", que seria uma situação diferente, uma vez que no Brasil nós temos uma previsão de possibilidade, né, dos jurados fazerem perguntas, mas esse estudo ele discute justamente, faz uma pesquisa, na verdade, em diversos estados americanos, naqueles estados em que os jurados que se permitem os jurados tirarem dúvidas, né, fazerem perguntas, eles se sentiram mais confiantes no julgamento. E veja bem, nós estamos falando apenas de perguntas feitas por jurados num julgamento, né? E isso leva a uma discussão de que os jurados, uma conclusão, né, de que os jurados teriam mais capacidade de decidir, mais tranquilidade de decidir, se eles pudessem, ao menos, fazer perguntas. Então, nós temos críticas hoje ao modelo adversarial. Há bastante tempo, o professor Barbosa Moreira trata justamente, critica, né, essa americanização do processo penal brasileiro. A professora Ada Pellegrini, igualmente, ela deixa claro que o direito processual penal brasileiro é público porque nós temos diferentes direitos que estão sendo ali assegurados, né? O processo penal ele visa resguardar, de fato, direitos fundamentais. É claro que a gente tem uma concepção de que quais direitos fundamentais o processo penal ele vai resguardar. Na minha concepção, ele vai resguardar todos os direitos fundamentais, inclusive, né, e principalmente, o direito fundamental do réu. Dito isso, eu sempre proponho, na verdade, uma superação dessa dicotomia, né? Sistema inquisitivo, sistema acusatório. E por que eu trago isso justamente no tema de juiz de garantias? Olha, se nós considerarmos que o juiz de garantias ele decorre automaticamente, né, ou decorre logicamente do sistema acusatório, nós jogaríamos por terra todos os julgamentos realizados até a sua efetiva implantação pelos juízes que, de alguma maneira, analisaram provas na fase pré-processual. Não me parece que essa é a conclusão mais acertada, né, de que o juiz de garantias, a previsão do juiz de garantias, ele decorre propriamente do sistema acusatório. Me parece que ele é uma opção legislativa, né? Quando a gente fala sobre essa busca, né, de parcela da doutrina por institutos
do direito alienígena para que seja importado para o Brasil. A gente lembra até de trecho do voto do ministro Fux, que ele fala em cherry pickings, né? Infelizmente, a doutrina brasileira, na tradução livre, é colher cerejas, né? Ele busca em institutos no direito comparado, sem se levar em consideração as especificidades, né, do processo penal brasileiro, e implementa no Brasil da forma como foi implementada. Após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, e é isso que eu queria principalmente trazer para vocês, nós vamos perceber que o próprio Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, deixou muito claro essa orientação, né? A gente vai ver isso tanto com acesso às provas do inquérito policial, quanto a previsão, né, de que o juiz estaria impedido, aquele que tivesse conhecido de algum dos atos do processo na fase pré-processual, estaria impedido para proferir o julgamento na ação penal, e o Supremo Tribunal Federal foi dando uma interpretação conforme em diversos momentos ali, para falar justamente do juiz de garantias. Me parece, então, a minha conclusão, né, respeitando, evidentemente, entendimentos contrários, é que o juiz de garantias, ele não vai decorrer automaticamente do sistema acusatório ou do princípio acusatório. Me parece que é uma opção legislativa, e é evidente que eu não estou aqui simplesmente criticando por criticar, né, a previsão. Acho que é necessário respeitar a opção do legislador. Acho que desde o início, quando a gente teve discussões sobre a constitucionalidade do juiz de garantias, até num episódio do podcast que gravo com o professor Américo BD, a gente deixou nossa posição pública, né, de que não entendíamos como inconstitucional, entendíamos que era uma opção legislativa, era uma opção legislativa válida. Eu acho que a gente também não tem que desconfiar, embora eu realmente compreendo que o juiz que atua na fase de inquérito, ele atua com muito mais cautela do que o juiz que vai atuar na fase do processo. A gente sabe, quem é magistrado, quem trabalha na jurisdição criminal há muitos anos, sabe diferenciar a forma de atuar na fase de inquérito, porque a gente vai analisar os pedidos que são realizados pelo delegado de polícia ou pelo Ministério Público. É possível se fazer uma separação. É possível você compreender a diferença de atuação do juiz na fase de inquérito e a diferença da atuação do juiz na fase do processo. De fato, na fase de inquérito, é recomendável que haja uma passividade maior, justamente para que ele não se substitua ao investigador, e na fase judicial, ele é movido por outros princípios, movidos por outros institutos, e sempre se soube separar muito bem a atuação do inquérito da atuação do processo. E digo isso porque a gente não pode compreender o juiz de garantias como sendo uma panaceia do processo penal brasileiro, como algumas pessoas costumam defender. Olha, com o juiz de garantias vamos colocar por terra qualquer possibilidade, né, de parcialidade do julgador, quando isso não vai acontecer. E eu acho que após o julgamento ali do Supremo Tribunal Federal, isso ficou bem claro, né, ficou bem nítido, que a própria Suprema Corte brasileira não embarcou nessa ideia de que o juiz de garantias decorreria, logicamente, do sistema acusatório, muito pelo contrário. Encerrando essa parte inicial, eu só queria fazer uma introdução. Como eu falei, eu tive que encurtar bastante a minha fala, mas só para fazer uma introdução ao que eu me preparei para falar, vou falar justamente do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, que foram as 4 ações diretas de inconstitucionalidade que foram protocoladas, ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, questionando não só o juiz de garantias. Nós temos, inclusive, a ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo CONAMP, discutindo questões sobre o acordo de não persecução penal, discutindo questões sobre o inquérito, o arquivamento de inquérito policial. Então, eu trago aqui também para a gente poder debater, porque isso tem relação com as funções do juiz de garantias, né, e principalmente em relação com a atuação institucional do Ministério Público. Primeiro, no que diz respeito à iniciativa do juiz. E aqui
decorre, logicamente, do que eu acabei de falar nesse momento, o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que, enfim, né, positiva a expressão, o sistema acusatório, né, o princípio acusatório no processo penal brasileiro. Até então, se compreendia que o sistema acusatório era uma decorrência constitucional da própria previsão do artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal. Nunca se compreendeu o Brasil como um sistema que não fosse acusatório, né? Então, não é por conta da previsão do artigo 3º-A, que é importante, evidentemente, que é importante que se positive isso, mas não é por conta do artigo 3º-A do Código de Processo Penal que adotamos o sistema acusatório no processo penal brasileiro. Ele decorre, logicamente, da própria previsão constitucional. O Supremo Tribunal Federal ele deixou claro justamente que ao juiz é vedado o protagonismo no processo penal, mas não é vedada a sua iniciativa, seja iniciativa probatória, seja iniciativa cautelar. Então, o que o juiz não pode ser é protagonista no processo penal, mas o juiz, evidentemente, que ele precisa atuar dentro dos limites ali da acusação, com o impulso oficial, determinando a realização de diligências ou provas para dirimir dúvida relevante. Tem um artigo que recomendo que todos leiam, do professor Américo BD, que fala justamente sobre o papel do juiz no processo penal constitucional. Ele inicialmente publicou no Jota, então é fácil de vocês encontrarem. Posteriormente, ele publicou também em uma das publicações em livro. É muito interessante esse artigo, porque ele justamente traz essa discussão que foi, efetivamente, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito a essa iniciativa probatória, em especial, né, suplementar do juiz. Ou seja, ele não vai se substituir ao órgão de acusação. Nem mesmo o juiz de garantias, e, aliás, e principalmente o juiz de garantias. Ele vai ter uma atuação suplementar. E o tempo não vai me permitir me aprofundar nessa questão da iniciativa cautelar do juiz, embora eu tenha citado ali os artigos da Constituição que fala sobre a lesão ou ameaça de lesão, né, e os poderes investigatórios das comissões parlamentares de inquérito, mas é uma defesa minha também pública de que a própria iniciativa cautelar, ou seja, a decretação de medidas cautelares de ofício pelo magistrado, também estaria dentro da sua função constitucional no processo penal, embora com algumas alterações no que diz respeito à decretação de prisão ex officio, né, que o Superior Tribunal de Justiça e o próprio Supremo Tribunal Federal acabaram modulando ali aquela previsão que foi trazida pelo pacote anticrime. Segunda questão importante dentro do pacote anticrime, que, na verdade, já era um entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, numa ação direta que foi julgada pelo ministro Celso de Mello, e justamente que as investigações de um ponto importante, né, para as atribuições do Ministério Público, que é o PIC, que é o Procedimento de Investigação Criminal, elas também devem ser controladas pelo Poder Judiciário. E ali, naquela concepção, que também foi argumento utilizado para o arquivamento do inquérito policial, de observância do sistema de freios e contrapesos. Ou seja, a investigação, e isso já tinha previsão expressa, né, nas resoluções do CNMP, que foram alteradas, inclusive, posteriormente a este julgado do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal ele reafirma, né, uma posição já sedimentada de que as investigações que tramitam no Ministério Público, e aí, ao largo da discussão que o Ministério Público tem, né, atribuição investigatória, eu acho que essa discussão ela é superada, embora volta e meia alguém levanta essa bola mais uma vez, mas me parece uma questão já superada, mas havendo a necessidade ali de um controle jurisdicional, inclusive das investigações que tramitam no Ministério Público. Houve até uma determinação para que, em 90 dias, todas aquelas investigações
fossem encaminhadas ali, fossem oficiadas ao juízo natural, justamente para esse controle, para essa fiscalização. E é lógico que é um controle de legalidade, né? Não é um controle de mérito da investigação, não é o exercício de um protagonismo da investigação. Segundo ponto, trazido no julgamento do Supremo Tribunal Federal, a necessidade de audiência pública e oral prévia para a prorrogação de uma medida cautelar. De uma maneira objetiva, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que essa previsão ela era desarrazoada, ela era, portanto, merecia, portanto, uma interpretação conforme e, efetivamente, delegando ali para que o juízo, né, fundamentadamente, possa deixar de designar essa audiência, porque me parece que criaríamos mais uma intervenção no processo penal, mais um ato processual aparentemente desnecessário que visaria ali efetivamente a possibilidade de uma declaração uma alegação de nulidade futura, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, no meu ver, a meu entendimento, andou bem nessa previsão. O término de competência do juiz de garantias, o Supremo aqui reconhece, inclusive, que a tramitação do projeto se deu de forma assodada, né? Em diversas passagens, o Supremo Tribunal Federal menciona isso. Essa é uma delas, de que no Código de Processo Penal, na alteração do pacote anticrime, a competência do juiz de garantias ele se estenderia após o recebimento da denúncia, ou seja, o juiz receberia a denúncia e analisaria a defesa prévia para depois encaminhar ao juízo natural. Era uma proposição, evidentemente, desarrazoada, e o Supremo Tribunal Federal deixou claro, até porque, se você tem a necessidade de você separar a atuação do juiz na fase de inquérito, a atuação do juiz na fase do processo penal, na fase da ação penal, não faria sentido que o juiz de garantias recebesse, de fato, a denúncia ou analisasse, né, o recebimento da denúncia. Terceiro ponto importante também, em discussão no Supremo Tribunal Federal, foi esse relaxamento automático da prisão cautelar após o fim do prazo da conclusão das investigações. O pacote anticrime teve essa característica, né, de trazer alguns prazos de forma peremptória, inclusive com previsão de nulidade, né, de ilegalidade da prisão. Fez isso na audiência de custódia, né, na não apresentação no prazo de 24 horas, fez isso também no término das investigações, e também é mais uma repetição de jurisprudência aqui, já sedimentada da Suprema Corte, de que aquele prazo de conclusão do inquérito policial, em determinados casos, ele também não é peremptório. Então, desde que de forma fundamentada, você poderia efetivamente prorrogar aquela medida cautelar, inclusive aí a prisão. Aqui é um ponto que também me chama a atenção do Supremo Tribunal Federal, em que ele exclui competências para o juiz de garantias. E, mais uma vez, aqui, o tempo não vai me permitir me alongar demais, mas o Supremo Tribunal Federal compreendeu que os processos de competência originária dos tribunais, regulados pela Lei 8.038, os processos de violência doméstica e familiar, os processos de competência do júri e os processos de competência dos juizados especiais estariam fora ali das atribuições do juiz de garantias. Com relação a essas 4 exceções, 2 delas eu consigo até compreender, Gustavo, ou até concordar com o Supremo Tribunal Federal, que é, por exemplo, a competência do Tribunal do Júri. Porque no Tribunal do Júri, o juiz, na segunda fase, ele não profere o julgamento, é o jurado. Então, não faz muito sentido você, efetivamente, aumentar, né, o espectro de proteção, digamos assim, do réu no processo penal, se no Tribunal do Júri já há essa separação ali, o juiz vai presidir o julgamento, evidentemente que ele instruiu a primeira fase, mas não é a mesma pessoa que vai dar a palavra final no que diz respeito à absolvição ou condenação. Então, acho que no Tribunal do Júri eu consigo compreender também essa decisão do Supremo Tribunal.
No que diz respeito às infrações de menor potencial ofensivo, igualmente. Os processos com juizado especial normalmente se iniciam com termo circunstanciado de ocorrência, acho que é 99,9%, então não faz sentido você ter um juiz para atuar nas fases de investigação. Com relação aos processos de competência da violência doméstica e familiar e dos processos de competência originária, eu, sinceramente, não consigo concordar com a posição da Suprema Corte, com todo o respeito. E aqui eu faço apenas por conta também de limitação do tempo, apenas uma consideração. Não me parece, né, que a gente consiga diferenciar, por exemplo, uma mulher que foi vítima de violência doméstica de uma mulher que foi vítima de um estupro que não seja, né, no contexto de violência doméstica e familiar. Então, assim, se a gente está falando que o juiz de garantias aumenta essa proteção constitucional do réu, se você está defendendo que o juiz de garantias vem, de alguma forma, potencializar esse direito fundamental, por que você vai excluir dessas duas competências sem nenhuma justificativa que me pareça aparente? Aliás, a justificativa é de proteção da vítima. Então, assim, não me parece razoável essa interpretação. O meu tempo está esgotado e eu vou avançar 5 minutos, Gustavo, só porque eu acho que eu perdi muito tempo no início aqui, eu queria falar sobre algumas questões importantes mesmo do Supremo Tribunal, mas não vou me alongar demais. Nesses 2 slides, eu vou até passar esse, porque eu consigo falar dos 2 ao mesmo tempo, isso aqui me parece que o Supremo Tribunal Federal, ele, de certa forma, posso parecer muito forte, ele colocou por terra a previsão do juiz de garantias, né? Ou, pelo menos, o principal objetivo do juiz de garantias, que seria que o juiz que atuasse na fase de investigações fosse diverso do juiz que atuasse na fase de inquérito. A previsão do pacote anticrime, que me parecia absolutamente desproporcional de fato, era de que o juiz não poderia ter acesso aos autos do inquérito, quer dizer, partia-se de uma desconfiança, além da desconfiança de juiz não poder proferir decisões na fase de inquérito processual, também de que ele não poderia sequer ter acesso. Era como que o juiz poderia receber a denúncia se ele não teria nem acesso às provas produzidas no inquérito, que se é efetivamente com as provas produzidas na investigação que você vai fazer a análise ou não do recebimento da denúncia. E aí, nesse segundo momento, o Supremo Tribunal Federal disse além. Olha, o fato do juiz ter atuado em qualquer momento do inquérito policial, isso não faz com que ele fique impedido para o exercício da ação penal. Ora, se a previsão do pacote anticrime, do juiz de garantias, ele é precisamente a necessidade de uma separação do juiz que atua na fase de inquérito, o Supremo Tribunal Federal, ao afirmar isso, me parece que ele, pelo menos, mitiga uma das principais finalidades ali do juiz de garantias, que seria justamente você separar a figura do juiz que atua na fase de investigação do juiz que atua na fase de inquérito. Eu consigo, evidentemente, que não estou aqui dizendo que o Supremo Tribunal Federal determinou que se ficasse tudo como está, né? Ou seja, o juiz vai continuar decidindo na fase. Não é isso que o Supremo Tribunal Federal falou. Eu consigo pensar num exemplo, você num plantão judiciário, por exemplo, faz uma audiência de custódia, porque isso é atribuição nossa no plantão, de um processo que posteriormente vai distribuído para a sua unidade, você como juiz natural. Então, me parece que esse julgado, por exemplo, vai, de uma maneira muito tranquila, permitir que esse juiz que tenha feito apenas a audiência de custódia possa continuar proferindo o julgamento durante a ação penal, porque o Supremo deixou muito claro que essa proposição do pacote ela é desproporcional, é desarrazoada. Arquivamento de inquérito policial, e aqui eu vou encerrar minha fala para eu não invadir mais o espaço dos demais debatedores, para a gente não se alongar demais também. Aqui no arquivamento do inquérito policial, a Suprema Corte, me parece que, nesse caso, determinou que o processo continuasse como estava, praticamente, né? Uma das previsões
O professor Américo BD, por exemplo, já entendia que o artigo 28 do Código de Processo Penal era inconstitucional, muito antes aí da previsão do pacote anticrime. Eu tinha essa pequena divergência com ele, eu sempre compreendi como, de fato, uma opção legislativa, né, em prestígio ali ao sistema de freios e contrapesos, mas também compreendia que, se o legislador decidisse, com sua autonomia, que caberia apenas ao Ministério Público, sem intervenção do Poder Judiciário, o arquivamento do inquérito policial, também não me parecia que padeceria de alguma inconstitucionalidade. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, por violar principalmente o sistema de freios e contrapesos, a necessidade de você ter o controle mútuo entre as instituições, decidiu que o juiz ele tem que ser informado, e nesse ponto eu até concordo, né? Olha, se você determina que todas as investigações do Ministério Público sejam enviadas ao juízo para que haja fiscalização, não faria sentido que o arquivamento do inquérito policial também não fosse comunicado ao juízo. Me parece que essa previsão, sim, é razoável. Mas decidiu também o Supremo Tribunal Federal permitir que, em casos peremptórios, né, o que seria efetivamente a previsão anterior, que o juiz ele se manifestasse contrariamente ao arquivamento do inquérito e encaminhasse os autos ao Procurador-Geral de Justiça, para que aí sim nós tenhamos aí a palavra final. Vou pedir desculpas por ter me alongado, né? Eu acho que o tema é extenso para eu falar em pouco tempo, então vou, de certa forma, encerrar um pouco o que eu tinha programado para falar um pouco mais cedo, para que a gente, de repente, consiga falar mais nos debates aqui, nas intervenções que os professores da mesa vão fazer. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor André, por compartilhar tanta experiência e conhecimento nessa tarde. Agradeço pelas valiosas contribuições sobre o tema e passo agora a palavra ao próximo palestrante, que é o doutor Rodrigo de Carvalho Assunção, juiz de Direito em Minas Gerais, professor, foi defensor público no Estado de Minas Gerais e gestor jurídico no Estado de Goiás. Graduado em Direito pela Universidade de Uberaba, especialista em Direito Penal e Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública pela Universidade de Anhanguera, especialista em Gestão Judiciária pela Universidade de Brasília, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Sears, mestre em Segurança, Direito Penal e Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Passo a palavra para o senhor, doutor. Bom, em primeiro lugar, gostaria de deixar o meu agradecimento ao Dr. Rodrigo Monteiro, meu xará, e também ao Dr. Ronald pelo convite, por me trazerem lá de Minas Gerais aqui para essa aprazível cidade de Vitória, uma cidade muito bonita. Eu estou rememorando aqui os tempos de concurseiro, quando eu estive aqui há uns 20 anos atrás, fazendo concurso público. Bom, então é muito bom voltar a essa terra. Bom, vou cumprimentar aqui a presidente da mesa, a doutora Carla, o doutor Gustavo e também o doutor André. Tarefa difícil a minha, né? Que, na verdade, tivemos palestrantes e palestras tão boas durante essa tarde, né? Fomos aí, tivemos um conhecimento aqui difundido de tal forma que agora eu vou tentar aqui, humildemente, trazer alguns pontos importantes a respeito da cadeia de custódia, que também é um tema muito importante, um tema novo, que foi trazido para o nosso Código de Processo Penal no ano de 2019, com o pacote anticrime, assim como o juiz das garantias, que o doutor André acabou de falar aqui há pouco, né? Cadeia de custódia. Mas antes de falar de cadeia de custódia, é importante saber ou rememorar uma pequena diferença entre fonte de prova e objeto de prova, né? Ou meio de prova, na verdade. Fonte de prova é a pessoa ou a coisa, né, sobre a qual recai a prova. Então, por exemplo, uma testemunha é uma fonte de prova, ao passo que o meio de prova é aquele instrumento que leva aquela prova para o processo. Então, a prova testemunhal é o meio de prova. Essa diferença é importante para que nós possamos prosseguir com o tema. Eu vou avançar aqui, deixa eu ver se está correto. Bom,
Para conceituar o que é cadeia de custódia, é importante fazer aqui um breve histórico. Eu disse aos senhores e senhoras que, na verdade, esse tema ele foi trazido para o Código de Processo Penal no ano de 2019. E, como outros temas que também foram falados aqui nessa tarde, ele teve uma inspiração no direito norte-americano. Porque no direito norte-americano já existe, na verdade, uma lei, essa é a principal, pelo menos, que trata da cadeia de custódia, é a Federal Rule of Evidence, é 901A. E ela prevê exatamente essa necessidade de autenticação daquela fonte de prova. Por quê? É importante saber se aquela fonte de prova, que posteriormente vai ingressar no processo, vai ser admitida no processo, se ela é idêntica, é autêntica àquilo que estava na cena do crime. Então, essa inspiração veio do direito norte-americano. Essa legislação que eu citei, Federal Rule of Evidence 901A, ela traz, então, 3 possibilidades nesse contexto, para que a prova seja autenticada. A primeira delas, um testemunho direto. Então, a pessoa pode ir em juízo e dizer que aquela prova é uma prova legítima, uma prova válida. Essa é a primeira possibilidade, no direito norte-americano. A segunda é, essa fonte ela pode ter uma característica distinta das demais fontes de prova existentes. Por exemplo, ela pode ter um número de série que a distingue das demais. Vamos imaginar uma prova digital. E a terceira possibilidade é exatamente a cadeia de custódia. Então, a cadeia de custódia, na verdade, ela tem esse propósito de tornar aquela prova autêntica, para que o julgador e para que as partes tenham a convicção de que nada foi alterado, de que o curso daquela documentação daquela prova não se alterou. Esse, na verdade, é o conceito de cadeia de custódia. Um ponto importante, o STJ já decidiu que não há que se falar em quebra de cadeia de custódia antes da inovação do artigo 158A do Código de Processo Penal. Então, esse, me parece, já é um entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Somente após o artigo 158A é que pode se falar de alguma maneira se houve ou não a quebra da cadeia de custódia. Bom, o artigo 158A ele vai tentar conceituar o que é a cadeia de custódia. Na verdade, alguns doutrinadores afirmam que o conceito é de documentação da cadeia de custódia. Ele vai dizer que cadeia de custódia, então, é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio. Mas é muito mais importante saber quem, na verdade, teve o contato inicial com a prova. E o Código de Processo Penal ele diz que, na verdade, quem deve ter o contato inicial com a prova é o perito, de preferência o perito. Né? O perito, no caso, vamos imaginar, da Polícia Civil, que é a Polícia Científica, que tem essa obrigatoriedade. Então, no momento em que um crime acontece, imaginemos, então, um crime de homicídio que deixou vestígios, o delegado de polícia ele tem a obrigação de isolar a cena do crime para que aquela prova, vamos imaginar ali, um material genético, para que aquele material genético seja colhido e, a partir do momento em que ele for colhido, que ele seja, naquele contexto, tratado da maneira adequada até a realização do exame e até o seu descarte. Ou seja, se há algo que torna irregular essa cadeia de custódia, e nós vamos ver aqui algumas decisões do STF e STJ, isso pode acarretar a quebra da cadeia de custódia e essa prova em si pode se tornar imprestável para o processo. Né? Então, esse é o conceito. Eu trouxe aqui o conceito do professor Edilson Mogeno Bonfim, que trata também dessa necessidade da metodologia para documentar essa cadeia de custódia e mais, né, para garantir que essa cadeia de custódia não seja corrompida. Está aí o conceito, eu não vou ler para não ficar muito desgastante aqui essa palestra final. Né? Bom, continuando aí. Então, a cadeia de custódia, ela observa 3 momentos. Né? Quem
manuseou aquela prova, aquela fonte de prova, na verdade, né? Por exemplo, um vestígio que foi encontrado, DNA, de um possível autor de um crime. Quem foi que manuseou isso? Primeiro ponto. Depois, o que foi feito com aquela fonte de prova? Qual foi a destinação dada à fonte de prova encontrada na cena do crime? E, por último, como foi feito isso? Então, só para tornar mais prático esse conceito, né, só basta pensar o quê? Primeiro ponto, aliás, quem? Quem foi a pessoa que teve o contato com a fonte de prova? O que foi feito com aquela fonte de prova? E como foi feito? Essas três etapas vão, de certa maneira, exemplificar esse conceito de cadeia de custódia. Eu trouxe aqui, na verdade, essas definições aqui, elas estão no habeas corpus 214/908 do STJ. O STJ, nesse julgado, ele diz que a cadeia de custódia é tratada como instrumento de garantia epistêmica, né? Ou seja, de certa forma, é um instrumento para análise do conhecimento, para analisar, né, naquele contexto, se houve um procedimento adequado para saber se aquela prova, aquela fonte de prova, na verdade, pode ser validada, né? Se ela pode ser admitida e valorada pelo magistrado, no caso concreto. Então, eu coloquei aqui, a violação da cadeia de custódia, ela pode comprometer, em primeiro lugar, a credibilidade da prova, né? Porque como que eu vou saber se aquela fonte de prova que foi colhida no local do crime é ela própria, né? Se ela não foi adulterada ao longo desse processo? E aí, nós nos lembramos aqui na década de 90, aquele jogador de futebol americano, acho que faleceu recentemente, O.J. Simpson, né? Que, na verdade, ele foi acusado de matar a sua esposa e, salvo melhor juízo, acho que ele foi absolvido até em decorrência da quebra de cadeia de custódia. Por quê? Não havia como saber se o sangue naquela ocasião era dele ou não. Por uma questão muito, digamos assim, por falta de profissionalismo até, ou de conhecimento dos profissionais que estiveram envolvidos naquele contexto. Então, vejam só a importância da cadeia de custódia e de sua preservação. Claro que é dificultoso, sim, mas é algo que tem que ser trabalhado e tem que ser reforçado nos dias atuais, porque a inovação já está aí e ela veio para ficar, né? Bom, então, o primeiro ponto, credibilidade da prova, né? Então, a cadeia de custódia, ela tem o propósito de garantir a rastreabilidade, ou seja, a confiabilidade da prova, para que aquela prova seja confiável. E, nesse contexto, vai se garantir ao acusado uma defesa efetiva. Bom, a quebra da cadeia de custódia, ela vai também ferir o contraditório à ampla defesa, porque, nesse contexto, se há uma desconfiança a respeito daquele elemento de prova juntado aos autos, como que a defesa, então, vai, naquele contexto, naquela situação, afirmar, né, se essa prova pode ser ou não validada, se essa prova merece a valoração do juiz. E, por último, a quebra da cadeia de custódia também vai, de certa maneira, tornar ilícita aquela prova, porque, a partir do momento em que se comprova a cadeia de custódia, aí ela se torna uma prova, alguns vão dizer ilícitas, outros vão dizer ilegítimas. Aí tem aquela diferença entre prova ilícita, que vai ferir normas de direito material, provas ilegítimas, que vão macular normas de direito processual. Nesse julgado, o STJ, salvo melhor juízo, afirmou que essa prova é considerada ilícita, ou seja, ela não pode sequer ser admitida no processo. Não é nem um momento de valoração, é um momento de admissibilidade da prova. Isso é um julgado interessante, então, do STJ, que reforça aqui esse conceito da cadeia de custódia. Bom, eu expliquei o conceito da cadeia de custódia, resta saber a sua finalidade, né? A finalidade, eu já disse, mas reforço aqui, volto a reforçar, é de assegurar exatamente a autenticidade, a integridade da fonte de prova. Então, no momento que o crime acontece,
como eu disse para vocês, para os senhores e senhoras aqui presentes, no momento em que o crime acontece, é necessário, então, a preservação do local e que o procedimento da cadeia de custódia, que foi introduzido pelo legislador no Código de Processo Penal, seja seguido para, então, garantir a autenticidade daquela prova e a sua validade, ou seja, para que ela venha ingressar em juízo e para que o juiz possa valorar aquela prova da maneira adequada. Bom, no direito espanhol, eu trouxe uma palavra, acho que eu não passei aqui, só um minutinho. Está aí. No direito espanhol, existe uma palavra que não há como traduzi-la para o português, que se chama mesmidade da prova. Ou seja, a cadeia de custódia ela tem a finalidade de garantir que a mesma fonte de prova que foi encontrada na cena do crime seja aquela utilizada no processo, né, exatamente para evitar surpresas, evitar o que já aconteceu no direito norte-americano, né, 2 julgados que são bem famosos, vou até citar os casos aqui, é o caso Bradley e Maryland, que houve a supressão de uma fonte de prova, ainda que essa supressão tenha sido involuntária, e o outro caso, Giglio e USA, né, que, nesse caso aí, houve mesmo a manipulação, um engano nessa fonte de prova. Nesses 2 julgados, então, foi reconhecida a quebra da cadeia de custódia, exatamente porque não havia, naquela situação, a possibilidade de se garantir a mesmidade da prova, que aquela prova que foi encontrada no local do crime era a mesma que estava no processo. Isso é a mesmidade da prova. E essa mesmidade da prova, ela tem também, esse princípio, na verdade, né, uma finalidade de evitar a desconfiança em relação a essa fonte de prova. Isso é trabalhado no livro do professor Geraldo Prado, muito embora eu discorde de muitos pontos ali colocados, é um livro que trata exclusivamente da cadeia de custódia e traz alguns conceitos, enfim, traz algumas colocações interessantes. Bom, no direito norte-americano, eu citei a Federal Rule of Evidence 901A, quem traz a prova para o processo, eu coloquei a pergunta ali, é que vai fazer a prova da cadeia de custódia. Então, lá no direito norte-americano, quem tem a obrigação de provar que a cadeia de custódia não foi quebrada é o autor da ação penal, titular da ação penal. No nosso direito segundo os tribunais, STF e STJ, basicamente da mesma forma, só que ainda há, de certa maneira, uma confiança nos órgãos de persecução penal a respeito da prova que foi produzida, de modo que, como eu vou mostrar aqui, alguns julgados vão reconhecer que, embora tenha ocorrido pequenas irregularidades nesse procedimento da cadeia de custódia, isso por si só não acarretou a quebra da cadeia de custódia. Então, claro, o Ministério Público tem que comprovar, a partir do momento que é provocado, que a prova é legítima, que não é ilícita, mas há uma certa confiança nos órgãos de persecução penal, confiança no sentido de que a prova foi produzida da maneira adequada, da maneira correta, sem a quebra da cadeia de custódia. Então, há mais ou menos uma obrigatoriedade, quando a defesa faz a alegação a respeito da quebra de cadeia de custódia, de comprovação de que houve quebra da cadeia de custódia, mas que essa quebra, na verdade, ela não possibilitou essa mesmidade da prova, né? No sentido de comprovar que a prova que estava na cena do crime era a mesma prova juntada nos autos. Um exemplo, né? Vamos imaginar um crime de estupro, muito repugnante, em que se encontra o DNA do suposto autor da ação penal. Haveria uma quebra na cadeia de custódia, se não fosse possível afirmar que aquele DNA encontrado naquele momento passou por todo o processo que é exigido pela lei, por exemplo, que houve descarte de algum material, que foi trocado alguma sacola. Isso poderia, em um determinado momento, gerar
a quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade dessa prova para o processo. Mas meras irregularidades, por exemplo, eu vou mostrar ali, né? Rompimento de lacre, isso por si só não vai acarretar a quebra da cadeia de custódia. Então, no nosso direito, aparentemente, quem faz a alegação de que a prova não é lícita ou legítima para o processo é que tem que comprovar a quebra na cadeia de custódia. Isso, interpretação dos julgados recentes STF e STJ. Nós vamos encontrar mais julgados, né, mais decisões no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Bom, passando adiante. Os senhores bem sabem, né, o procedimento do artigo 158b, ele coloca ali, são 8 etapas, né, algumas externas e outras internas. A primeira, o reconhecimento. Então, em um primeiro momento, a autoridade ela tem que reconhecer que aquele elemento de prova, na verdade, que aquela fonte de prova é útil para a investigação. Se ela não for útil, obviamente que não vai interessar o processo, então acaba aqui. Mas se ela é útil, então deve ser feito esse reconhecimento, é feita essa distinção para saber se aquela fonte de prova interessa ou não ao processo. Segunda etapa, isolamento. Bom, se a fonte de prova, na verdade, né, se a fonte de prova interessa para a investigação, o local do crime tem que ser isolado para que não sejam alteradas as coisas ou o estado das coisas. Essa é a segunda etapa. Na terceira etapa, fixação, né? O vestígio encontrado deve ser detalhado, ou seja, se for necessário, faz um croquis, demonstra onde que foi encontrado, vamos imaginar lá uma mancha de sangue, né? Tem que ser feita a descrição daquele vestígio, daquela fonte de prova. Depois, a coleta. Feito tudo isso aqui, a autoridade vai recolher a prova, o vestígio vai ser recolhido. Quarta etapa, vejam, na verdade são várias etapas, o legislador ele quis, né, tornar aí um procedimento bem formal, né? Quinta etapa, acondicionamento. Então tem que ser embalado o vestígio, a fonte de prova, e nesse contexto deve-se reconhecer as suas características para que essa embalagem, então, obedeça, né, às características da fonte de prova. Por exemplo, se for encontrado um material humano ali, parte de um cadáver, né, isso tem que ser acondicionado da maneira adequada, para que a prova não perca suas características. Depois o transporte, o recebimento, né, transporte e recebimento, estamos acabando aqui, ó. Processamento, que é o exame pericial, só agora que vai ser feito o exame pericial. Vejam, são observadas várias etapas antes da realização do exame pericial em si. Depois que o exame pericial é feito, deve ser guardado o vestígio, porque pode ser que a defesa queira fazer uma contraprova, né, para averiguar se aquele material, aquela fonte de prova, é aquilo que está no processo ou não. Ela tem esse direito. Então, deve ser esse vestígio guardado adequadamente, armazenado adequadamente, para finalmente ser descartado, que é a liberação, quando, então, a fonte de prova não interessa mais ao processo. Aí ela pode ser descartada dentro dessa cadeia de etapas. Então, vejam, são várias etapas e deve ser observado aí um critério, todas essas formalidades, né, para se evitar a quebra da cadeia de custódia. Daí, é importante tirar algumas conclusões a respeito da cadeia de custódia. Primeira, é muito importante a qualificação e o treinamento das autoridades que são responsáveis pela produção da prova no processo penal. Então, por exemplo, Polícia Civil, a própria Polícia Militar, a depender do contexto, embora não seja uma atribuição típica, mas a Polícia Militar, por exemplo, pode, pelo menos em Minas Gerais, né, pode elaborar TCO, termo circunstanciado de ocorrência, aqui também, né, então, pode ser que em um determinado contexto a Polícia Militar tenha que fazer, mas como atribuição típica, a Polícia Civil, então a qualificação do órgão é muito importante. Por quê? Se não é observada uma dessas etapas, né, pode ser que todo o processo seja maculado, né? Então o processo pode ser prejudicado porque
a pessoa responsável naquele momento não tinha qualificação apropriada. E aí o Ministério Público exerce uma função muito importante, né, como fiscal aí, dentro desse contexto da atividade policial, né, o controle externo da atividade policial. O Ministério Público pode, dentro desse contexto, também auxiliar a Polícia Civil a melhorar, né, a produção da prova para evitar que o processo, então, seja prejudicado. Essas conclusões iniciais, né, que nós fazemos a respeito dessa nova, digamos, dessa cadeia de custódia que foi incorporada no nosso ordenamento há pouco tempo, e mais uma novidade também trazida do direito norte-americano, né? Então, o legislador brasileiro gosta muito de trazer novidades dos Estados Unidos, sendo que nós não temos a tradição do direito daquele país. Bom, continuando aqui, então, vou avançar, eu volto. Consequências, então, da violação da cadeia de custódia. São 3 posições. A primeira corrente vai dizer que é inadmissível, né? A prova vai ser inadmissível em razão dela ser ilícita, né? Por quê? Porque o procedimento, nesse contexto, não foi adequado. Essa corrente não me parece a melhor. A segunda corrente vai dizer que, se há quebra da cadeia de custódia, o que houve, na verdade, é uma ilegitimidade da fonte de prova e, consequentemente, da própria prova. E aí tem que se observar a teoria das nulidades. Se for uma nulidade absoluta, obviamente não pode ser reconhecida aquela prova no processo. Se for uma nulidade relativa, pode ser aproveitada a prova dentro do que for possível. E a terceira posição deve ser avaliada no momento da valoração da prova e não de sua admissibilidade. Me parece que essa terceira posição é que mais se coaduna com o entendimento recente, tanto do STF como do STJ. Mas essas são as 3 posições. Então, a primeira delas, a mais radical, na verdade, a prova é ilícita. Então, afeta um direito material, não pode nem ser admitida ao processo. Na segunda posição, a prova, na verdade, ela é ilegítima, porque fere uma regra de direito processual. E aí, nesse contexto, nessa situação, vai se observar a teoria das nulidades para saber se a prova tem que ser excluída ou não do processo. Terceira corrente, essa prova, então, que foi produzida em desconformidade com as regras que regem a cadeia de custódia, vai ser valorada pelo juiz. E aí, nesse momento, é que o juiz vai dizer se a prova pode ou não servir para o fim a que a se destina. Eu trouxe agora, já chegando aqui no momento final, toda hora eu estou apanhando aqui eu trouxe alguns julgados do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça. Esse primeiro julgado é do STF. Foi uma situação interessante. Foram apreendidos alguns isqueiros com selos do Inmetro falsificados, supostamente falsificados. O STF, nesse julgado, reconheceu a quebra da cadeia de custódia. Eu até tive a curiosidade, olhei o processo em si lá, e tem a foto, né? O laudo pericial, ele, na verdade, não traz nada que pudesse determinar ali que aquele isqueiro realmente não tinha esse selo, enfim. Foi quebrada a cadeia de custódia, o laudo pericial também foi bem inconclusivo, e mais, o isqueiro foi destruído. Vejam, né? Então, o isqueiro, na verdade, deveria ter sido preservado para conta-prova, então, deu tudo errado aqui, né? Deu ruim. Nesse caso, então, o STF considerou aí a quebra da cadeia de custódia da prova em conformidade com artigo 158A e B do Código de Processo Penal. Esse outro julgado aqui, ó, do STJ, quinta turma do STJ, o local dos fatos não foi preservado no momento que o crime foi cometido e houve também uma demora excessiva na realização da perícia. Vejam, são questões substanciais, né? Não são questões meramente protocolares.
Isso torna a prova, de certa forma, traz uma desconfiança a respeito da prova que está no processo. Então, em razão disso, o STJ também reconheceu a quebra da cadeia de custódia e tornou essa prova inválida. Salvo melhor juízo aqui, foi uma situação que envolvia, inclusive, o tribunal do júri. E daí, acho que o processo foi anulado e, inclusive, a pronúncia, porque aquela prova não poderia ser apreciada pelos jurados no plenário do tribunal do júri. Mais 2 julgados aqui, já estamos chegando no fim. Essa daqui é até interessante, ó. STJ também, 6ª turma. Havia uma sacola dentro do veículo com, salvo melhor dizer, que foi drogas, né? Foi alguma substância entorpecente. E aí, os policiais militares, eles descartaram essa sacola e trocaram por outra. Não foi possível, então, reconhecer as digitais das pessoas que estavam manipulando aquela substância entorpecente no momento do fato. Daí, o STJ também reconheceu a quebra da cadeia de custódia e tornou inválida aquela prova para o processo. Então, nesse caso, é uma questão também substancial. Por quê? Não era possível saber se a impressão digital era ou não da pessoa que manipulou a sacola no momento do fato. Bom, agora eu trouxe alguns julgados que não reconheceram a quebra da cadeia de custódia. Numeração de lacre é uma hipótese que o STJ considerou como mera irregularidade. Não houve quebra na cadeia de custódia, não foi substancial. Não tornou aquela prova, não trouxe uma desconfiança para aquela prova que foi produzida. E, por último, aqui, uma decisão também do STJ. Ficou um pouquinho... decisão grande ali, eu coloquei tudo, né? Nesse caso aqui também, o STJ não reconheceu a quebra da cadeia de custódia. No caso aqui, foi até prova digital, um problema sério hoje, que o legislador vai ter que trabalhar com isso, muito embora, né, essa questão que envolve inteligência artificial e tudo mais, é muito dinâmica, então não é possível o legislador a tempo e modo atender a esses anseios, mas é um problema que hoje existe, né? Como saber se, por exemplo, no momento em que os policiais apreendem um notebook, né? Como saber se naquele momento da apreensão do notebook, aqueles documentos estavam naquele notebook no momento em que ele foi apreendido? É um desafio, né? Então, de certa maneira, para cada caso concreto, essa cadeia de custódia, esses procedimentos vão ter que ser trabalhados, né? Para se evitar a quebra da cadeia de custódia. Nesse julgado aqui, foi algo muito simples, porque, no caso, foi até print de aparelho de celular, que é muito comum, né? Conversa de celular, fizeram print, mas as pessoas que estavam no local permitiram que o aparelho telefônico fosse, então, periciado, e havia uma sequência lógica nas conversas. Então, diante dessa sequência nas conversas, o STJ considerou a prova lícita. Bom, eu já vou encerrar, então. É um tema muito importante e, como eu disse, principalmente em relação às provas digitais, aquelas que são produzidas, né, mas que não deixam, de certa forma, uma possibilidade de rastreamento, essas vão exigir um cuidado maior das autoridades, das pessoas que são incumbidas da produção da prova, para evitar que alegações posteriores de quebra de cadeia de custódia possam, nessa situação, tornar o processo um processo inútil, que chegue ao seu fim com a declaração de nulidade de uma prova que, vamos imaginar, uma informação obtida em um notebook, né, que vai desencadear outras provas, que esse processo, então, né, com a anulação dessa prova, chegue ao seu fim aí, sem o objetivo para qual ele se iniciou. Bom, mais uma vez eu agradeço e foi muito bom estar nesse evento, um evento muito rico de informações, com palestrantes sensacionais aqui, palestras que nos enriqueceram, e eu digo que valeu muito a pena vir lá de Minas Gerais para participar, fiquei muito lisonjeado. Meu muito obrigado.
Obrigada, doutor Rodrigo, pela apresentação esclarecedora, que trouxe contribuições importantes para o entendimento e aprofundamento desse tema. Passo agora a palavra para o doutor Gustavo Sena, nosso nobre colega, hoje na função de debatedor. Bom, boa tarde a todos e todas. Sempre é um prazer estar aqui na minha casa. Agradecer ao doutor Ronald, ao Zanetti pelo convite. Saudar a doutora Carla, os companheiros de mesa aqui, André, né, e o doutor Rodrigo Carvalho. Vou ser bem breve, né? A função de debatedor é colocar alguns pontos, né? Primeiramente, assim, dentro da própria sequência, assim, das apresentações, eu vou abordar primeiro a questão do juiz de garantias, né? Eu vou fazer já umas indagações aqui ao colega André. Coisas bem, assim, a concordância com vários pontos que foram tocados. Elogiar a coragem, né, de expor uma posição, porque hoje, no Brasil, infelizmente, a polarização política foi para o campo jurídico. Ou você é punitivista ou você é garantista, sendo que muitos sequer leram, né, o Ferraioli, e não sabem qual é a concepção do garantismo. Mas, assim, partindo dessa ideia, né, eu e o BD já escrevemos lá atrás que a gente não enxergava nenhuma inconstitucionalidade também. Uma opção legislativa, né, do juiz de garantias, como você bem colocou. Tenho minhas dúvidas sobre a questão psicológica, do vínculo psicológico do juiz, enfim. Mas foi uma opção, está aí posta, temos que interpretar agora para uma aplicação melhor. Mas, André, partindo dessa premissa, né, dentro da decisão do acordo do Supremo, aliás, mais de 1000 páginas que você tentou condensar aqui, o fato de mudar o entendimento do momento de divisão, né, entre o juiz de garantias de instrução e também a possibilidade de reexame, isso já não desnatura a própria gênese do juiz de garantias. Esse é um ponto que eu queria te ouvir, você já colocou, mas eu queria que avançasse nessa questão. E também, né, uma reflexão mais do Ministério Público, que vocês da magistratura podem também colaborar. Até queria ouvir os colegas, como o Susberg, aqui também sobre isso, porque alguns colegas estão defendendo agora a figura do promotor de garantias, Ministério Público de Garantias. Queria ouvi-los sobre isso, que é uma preocupação que eu tenho, né, que é uma preocupação muito forte. Concordo plenamente com as mesmas questões relativas às exceções, né, acho compreensível no júri, acho compreensível no juizado, não compreendo na Lei Maria da Penha, não compreendo também na questão da competência originária. Penso que na questão da Lei Maria da Penha foi mais uma questão de ser politicamente correto. Eles não quiseram enfrentar essa questão, né, dizendo que estavam protegendo ali, enfim, sendo que a lei tem uma outra finalidade. No que diz respeito à competência originária, acho que é aquela lógica, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, para nós, assim, para o juiz de primeiro grau, vale, né, o juiz de garantia. Para eles, não. Eles nunca vão estar comprometidos com o resultado se antes atuaram na fase investigativa. Então, eu queria ouvir sobre esses dois pontos, mas vou já emendar na sequência, até para economia de tempo, a questão da cadeia de custódia. É o grande problema do transplante, né, que nós temos no Brasil, como o Susan colocou bem, irrefletido, de acordo com outra realidade, às vezes, que não é colocada, não é compreendida, processo não dá em árvores, custa dinheiro, e tudo isso, infelizmente, às vezes não é refletido pelo próprio Supremo. Só antes de avançar, eu tenho uma discordância no que diz respeito ao controle do arquivamento. Creio que o Supremo, ele legislou nessa matéria aí. Penso que já defendi isso também há muito tempo com o BD. A questão do controle interno, ela funciona bem no inquérito civil, que é um primo irmão, né, do inquérito policial. Me parece aqui uma desconfiança das instituições, uma desconfiança do próprio Ministério Público. Então, acho que a mudança do pacote anticrime foi um avanço. E o que o Supremo fez, ele legislou, né? Mas aqui é aplicar o Supremo fator Julia Roberts, ele tem direito de errar por último. Nesse ponto, eu acho que errou, né? Principalmente porque ele acabou legislando em cima de uma lei posta e votada democraticamente pelo Parlamento. Poderia até reconhecer a inconstitucionalidade, mas criar uma nova disciplina, eu tenho grande dificuldade de chegar a esse ponto, né? Mas o que diz respeito à cadeia de custódia,
tendo em vista as posições assim da jurisprudência, algumas preocupantes, como foi colocado aqui, de chegar como prova ilícita, a gente sabe das instituições, né? Eu particularmente entendo como uma questão de ilegítima, que é quebra de regra procedimental, mas ainda que se enxergue como nulidade absoluta, queria ouvi-lo aí, doutor, nesse caso, porque eu tenho uma concepção sobre a nulidade no sentido de ela não ser analisada no plano abstrato, mas sim no plano concreto, caso a caso, inclusive as nulidades absolutas em certas situações. Então, eu queria ouvi-lo sobre essa questão, né? Tudo aqui são duas figuras que foram transplantadas, que são grandes novidades, que há resistência. Aliás, o que antecedeu também é uma novidade assim, relativa, aqui no Brasil a gente sabe disso que está avançando. E eu até lembrei assim, de um italiano, que é o Massimo Donini, que ele fala que o penalista, entre todos os juristas, ele é o mais resistente ao novo. Tudo que é novo assusta. Então, a gente tem uma grande dificuldade de aceitar certas mudanças. Então, meus dois questionamentos são basicamente esses. Para ser breve, essa é a minha intervenção. Agradeço, Gustavo. Também vou ser breve na minha resposta. A própria implantação, né, do juiz de garantias, ela foi muito politizada. A gente fala assim, é uma herança da Lava Jato ainda, e uma acusação que não me parece justa, né, embora a gente tenha críticas a algumas questões da Operação Lava Jato. A gente não pode nem demonizar, nem tampouco também santificar a Operação Lava Jato, né, embora reconheça a sua importância. Mas a própria previsão do juiz de garantias ela foi extremamente politizada. E o que, infelizmente, tem acontecido na legislação penal ou na legislação processual penal brasileira. Né? E sob o argumento de que na Lava Jato houve muita atuação de ofício do magistrado, inclusive na fase de investigação, que não me parece que ocorreu. Posso estar enganado, mas não. Então, ela começa com essa concepção, essa defesa pública de parcela da doutrina brasileira, e muitas vezes se valendo de retórica, de heurística, né, no sentido de convencer a sua implantação. O juiz de garantias também, a gente tem um posicionamento igual, né, acho, de fato, uma opção legislativa. Acho que o Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento, Gustavo, e em muitos outros, legislou positivamente, de uma forma, talvez assim, se valendo ali do poder de argumentação com outro nome, né? Abusou da interpretação conforme, que não me parece que seria adequada na maioria dos casos em que ele utilizou, até mesmo para o recebimento da denúncia. Acho que foi ótimo o reconhecimento dessa interpretação conforme, mas era uma opção também do próprio legislador, e era uma opção, de certa forma, até coerente, porque se o legislador optou porque o juiz não tenha acesso às provas do inquérito policial, como tinha na previsão que foi declarada inconstitucional, seria natural que o próprio juiz de garantias recebesse a denúncia, se a gente parar para pensar nessa lógica, né, do legislador. Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, não só nesse caso, mas especialmente nesse caso, legislou, com todo respeito, positivamente. Ele ignorou, de certa forma, utilizando de argumento de proporcionalidade, de razoabilidade, né, porque esse controle é muito perigoso para o juiz fazer, mas, de certa forma, muito fácil, né, porque é você que vai analisar lá na proporcionalidade em sentido estrito o que você compreende como princípio que deva ter mais ou menos valor. Basicamente, sendo sem a pretensão também de querer resumir o que Alexis ensina em uma breve frase, mas seria mais ou menos isso. Então, eu concordo plenamente que o Supremo Tribunal Federal, nesse ponto, exagerou, né, ou não seguiu as regras do processo constitucional. A segunda pergunta era sobre arquivamento. Arquivamento, eu expus a minha posição, né? Sim. Mas era mais sobre a figura do Ministério Público de Garantias. O promotor de garantias. Eu tenho uma tremenda dificuldade de compreender isso como sendo possível. Apesar da gente compreender o Ministério Público como sendo uma parte qualificada, né, vamos tratar assim, adjetivando,
o Ministério Público é parte. Então, ele, como parte, não só é natural, como é recomendável que aquele promotor que participou ativamente das investigações atue no processo penal. Atue durante a fase, porque justamente é ele que vai ter mais condições e mais conhecimento, enfim, para atuar na ação penal. Eu não consigo enxergar, querer fazer aí um paralelismo com o juiz natural, o promotor natural, né? Eu li mais ou menos o que foi publicado sobre a questão do promotor de garantias, me parece assim. É claro que a gente sempre vai compreender que as designações, as atribuições do Ministério Público não devam ser casuísticas, né? Não se deva escolher promotores efetivamente, né? É preciso respeitar as regras ali internas de atribuições, mas daí a se defender a existência de um promotor de garantias, eu tenho extrema, não sei qual que é a sua posição, mas já deixei a minha, eu tenho extrema dificuldade de compreender isso como correto. Não está funcionando. Deixa eu pegar. Fala aqui, ó. Tá tranquilo aqui. Agora tá. Tá ligando. Pode ir. Agora foi. Bom, em relação à cadeia de custódia, é importante, como eu disse, identificar dois momentos: o momento da admissibilidade e o momento da valoração. Por quê? A fonte, na minha concepção, a fonte de prova, ela está ali, ela não vai deixar de existir caso a cadeia de custódia seja quebrada. Então, eu penso que não é nem questão de ilegitimidade, como uma quebra de uma regra processual, daí isso iria interferir também na admissibilidade da prova, e nenhuma prova ilícita, muito menos uma prova ilícita que é obtida com violação a uma regra de direito material fundamental. Na minha visão, a prova, nesse contexto, ela vai ser analisada no momento da valoração, quando o magistrado vai valorar a prova, para saber, então, se a cadeia de custódia naquele contexto foi observada adequadamente, a prova é válida e o juiz vai decidir o caso de acordo com aquele elemento, ou, por exemplo, se foi uma mera irregularidade, como eu trouxe ali, rompimento de um lacre, que não vai trazer consequência alguma para a confiabilidade daquela prova, e também a prova vai poder influir no convencimento do julgador, ou não. Se a cadeia de custódia foi rompida e isso não tornou aquela prova íntegra, como naquele caso ali, que acho que do STJ, que eu coloquei também, em que o local do crime não foi preservado, depois de 60 dias e que extraíram as fontes de prova, enfim, nesse caso o laudo pericial demorou, isso vai comprometer então a validade daquela prova, então aí ela não vai servir. Me parece essa posição ser melhor, mas existem três, né? A primeira me parece ser um pouco perigosa, porque uma mera irregularidade poderia acarretar na ilicitude da prova, o que seria muito grave, por exemplo, nesse rompimento de um lacre, que é algo que não traz uma consequência mais gravosa para aquela cadeia de prova. Eu penso dessa forma. Obrigado.